Desconfiança de traição. Preciso de ajuda para saber o que fazer. Eu tenho uma namorada que iremos chamar de Tina por privacidade. Começamos a namorar em 2022, e foi um ano bem tranquilo. Em 2023 nós começamos a morar junto e ela começou a ir à academia, em certo ponto até por influência minha, já que eu frequentava a academia e ela começou a ficar com vontade de ir, pois já tinha malhado muito tempo da vida dela, porém parou. Até aí nada de errado. Porém, no meio de 2023, eu tive que parar de ir à academia para dar prioridade para outras coisas da minha vida. No momento em que eu estava, não foi porque eu queria parar, foi porque eu precisava, pois estava saindo de casa às 6h30 da manhã e voltando às 21h30 da noite, morto de cansado, por causa de estudo e trabalho. Faço faculdade, estava trabalhando na universidade, trabalhando fora da universidade e estudando muito, sendo um dos melhores, se não o melhor aluno da minha turma. Sempre tive essa obsessão por fazer as coisas que preciso muito bem, pois quero ter uma vida muito boa e poder ajudar minha família. Nesse tempo em que parei de ir à academia pelos motivos já citados, nós sempre malhamos em academias diferentes. Ela estava muito disciplinada com sua vida fitness, indo praticamente todo dia, comendo bem, etc. Isso nunca foi um problema para mim. Inclusive eu incentivava ela a ir à academia, pois sei dos benefícios. Porém, Tina começou a agir de maneira um pouco estranha, ficando muito tempo na academia, o que não acontecia antes, e começou a levar uma bolsa com várias coisas para a academia: shampoo, creme e óleo de cabelo, perfume, etc. E sempre que eu questionava o porquê disso, ela respondia que era porque ela gostava. Eu não ligava tanto para isso, mas comecei a ficar um pouco desconfiado por conta da demora dela na academia. No início eu ignorava o que estava acontecendo, pois ela treinava com uma personal e sempre postava stories na academia. Porém a minha desconfiança só crescia e ia gerando uma insegurança em cima de mim, o que estava me destruindo por dentro, pois sempre que eu perguntava sobre algo do tipo, Tina ficava meio agressiva e dizia que minhas inseguranças não eram problema dela. Como eu estava numa fase da minha vida que focava apenas em estudar e trabalhar muito, e no meu tempo livre no fim do dia, concedi atenção para minha namorada e para minha cachorrinha, brinco com minha cachorra todos os dias. Tentava ignorar esses acontecimentos e pensava que era apenas coisa da minha cabeça, porque eu não queria criar problemas. Apesar disso, eu sempre ficava procurando alguma forma de conseguir pegar o celular dela sem gerar conflito e com a permissão dela, para acabar com minha insegurança. Então chegou o fatídico dia em que Tina olhou algumas conversas no meu WhatsApp pelo meu computador, após eu dormir com ela assistindo um filme. Quando eu acordei, não desconfiei, mas estava achando ela muito grossa comigo do nada. Comecei a perguntar o porquê dela estar daquele jeito e Tina me confrontou perguntando por que eu chamei a diretora da minha empresa de minha diretora. No momento não entendi, mas alguns segundos depois lembrei da conversa de trabalho que tive com a diretora, mulher que a Tina sempre teve ciúmes, em que eu estava respondendo e falei que minha diretora fez algo. Não entendi o que tinha de errado, mas ela estava tão enciumada que encrencou por eu ter falado uma coisa do dia a dia. Nesse momento eu vi a oportunidade e falei que já que ela viu minhas conversas sem minha permissão, eu queria ver o celular dela também. Ela começou a negar e entrar em desespero. Tina nunca deixou as redes dela em fácil acesso para mim, enquanto eu nunca coloquei senha em nada. Inclusive coloquei a digital dela no meu celular. Porém comecei a colocar senhas nas minhas coisas depois que percebi que ela nunca iria disponibilizar o acesso das coisas dela para mim. E eu confrontei ela dizendo que, se não tem nada de errado, não tenho por que ela negar aquilo. Depois de insistir muito, ela deixou eu pegar o celular dela, mas ficou ao meu lado o tempo todo. Abri o WhatsApp e li apenas um trecho de uma conversa com um amigo dela, e fui ver as outras conversas, e ela já soltou. Eu li apenas uma conversa. Você vai ler todas? Isso não pode. Comecei a desconfiar mais ainda depois daquelas falas, e continuei procurando por algo enquanto ela estava do meu lado muito nervosa e com uma mão no celular. Não encontrei nada estranho, apenas uma mensagem de um número que era de outro país e algumas mensagens não respondidas perguntando se ela estava bem e coisas do tipo. Então nesse momento ela pegou o celular da minha mão e disse que não tem nada e que eu já tinha visto o suficiente. Continuei insistindo para ler o resto das conversas, porém ela não deixava de jeito nenhum, dizendo que preferia terminar do que deixar eu mexer no celular dela. Nesses momentos ela estava completamente alterada, nervosa e desesperada. Nunca tinha visto Tina daquele jeito. Nós continuamos discutindo e ela não tirava as mãos do celular. Em um momento que eu sentei no chão porque já estava desgastado da discussão e pensando seriamente em terminar, porque achei as reações dela muito estranhas, ela pegou o celular de uma forma que eu não conseguia ler, mexeu em algumas coisas,
Nesse momento eu estava bastante atento, percebi pelos movimentos que ela estava fazendo no celular que estava provavelmente apagando uma conversa, e depois de terminar falou: "Você queria ver meu celular? Está aí meu celular então", e jogou o celular dela para mim. Achei muito estranho. Por que ela não queria me deixar mexer no celular dela nem ferrando e preferia terminar do que deixar eu fazer isso? Mas após ela conseguir fazer algumas coisas sem eu ver a tela, ela me entrega o celular assim? Nesse momento eu relevei, pois só queria terminar aquela discussão e continuar fazendo minhas coisas. Uma semana depois de uma das únicas brigas em nosso relacionamento, eu não estava conseguindo tratar ela com muito carinho, pois estava com a questão da traição na cabeça e as ações dela só reforçaram minha desconfiança. Ela perguntou por que eu estava tão frio e eu só desviei da conversa e tentei deixar o tempo curar minha insegurança. Depois dessa briga, ela parou um pouco com as chegadas tarde em casa depois de ir à academia na parte da noite e começou a me tratar incrivelmente bem, como me tratava antes de começar a ir para a academia e eu ter que parar, por ficar atolado de coisas para fazer. Continuo com ela ainda hoje, mas minhas desconfianças não passaram com o tempo e eu estou ficando cada vez mais inseguro com todas as coisas, mesmo ela tendo parado de fazer tudo aquilo que eu achava estranho. Não tenho nenhuma prova de traição, apenas as ações estranhas dela, principalmente quanto ao celular. Gosto muito de Tina, porém não quero ficar com uma pessoa que provavelmente pode ter me traído, pois eu odeio esse tipo de coisa e nunca fiz isso para ninguém. Enquanto estou sozinho em casa às vezes, sempre penso nesse assunto e minha insegurança e desconfiança sempre voltam. Gostaria de conselhos sobre o que vocês acham e o que eu deveria fazer. Apenas continuar meu relacionamento e tentar esquecer isso, já que ela voltou ao normal. E tudo pode ter sido coisa da minha cabeça ou tentar fazer algumas pesquisas e descobrir alguma coisa que ela possa ter feito. Obrigado, galera.